eu sou Cláudio Silveira e nós estamos aqui na meditação diária. Já deixa o seu joinha, se inscreva no canal para que mais pessoas possam acessar as nossas mensagens diárias de meditação na Palavra de Deus. Beleza? Eu vou ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo de número 24 e o versículo de número 15 e o 16. Preste atenção que é forte, o que eu tenho aqui hoje é forte para falar no teu coração. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Eu vou repetir. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados e não o conheceram, ou de modo que não o conhecessem. É interessante, né? Como Deus fala com a gente. Eu passei muitas experiências na minha vida, né? E experiências difíceis. E uma coisa que eu percebo hoje na juventude, na população de um modo geral, nas mídias sociais, na internet, é que tem muita gente superficial, muita gente querendo ser aquilo que não é, e tem muita gente triste, muita gente decepcionada, tem muita gente que não sabe o que fazer da vida, não sabe onde está, não sabe quem é, não sabe para onde está indo, ou seja, não tem nenhum propósito de vida. E quando eu olho para esta palavra, vamos entender o contexto. Jesus veio na terra, cumpriu a sua missão, pregou o evangelho, pregou as boas novas, falou do reino, falou tantas coisas maravilhosas, fez tantas maravilhas, fez tantos milagres, e andou do lado dos discípulos, falou para eles da eternidade, falou do reino dos céus, falou que eles poderiam fazer obras maiores do que aquelas que Jesus fazia. Mas de repente, Jesus ele se deixa, porque ele se deixou levar para o julgamento e para a cruz e passou tudo aquilo porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão. Jesus ele veio na terra e ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, ele sabia quem ele era. Então a pergunta que eu faço hoje aqui para você que está me ouvindo, hoje é o nosso terceiro dia de meditação e eu quero manter isso no meu canal. Tá certo? Para que você medite na palavra. Nós precisamos parar, nós precisamos meditar no dia a dia de correria. A gente está na batalha, na luta, buscando o nosso sustento, a nossa manutenção, buscando manter a nossa família, mas nós precisamos parar e meditar também na nossa vida, o que nós estamos fazendo e meditar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, muitas pessoas elas estão perdidas, literalmente perdidas na internet, no mundo, nas ações, com tanta informação, com tantas notícias ruins, política, religião, tantas coisas que deixam a cabeça das pessoas perturbadas. Nessa passagem aqui, que eu li, Mateus 24 e 15 e 16, os dois discípulos eles estavam a caminho de Emaús, que ficava uma aldeia distante de Jerusalém, não era muito longe, uma cidade próxima de Jerusalém, e eles, depois que Jesus foi julgado e condenado e crucificado e sepultado, eles ficaram totalmente arrasados e decepcionados, ou seja, a vida perdeu sentido para eles, porque eles começaram a olhar tudo aquilo que Jesus falou e agora de repente onde é que está Jesus? Estava morto. Então, será que Jesus era um charlatão, era um mentiroso? Ele prometeu tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas, e de repente, aquele Jesus que falou com eles, que esteve do lado deles, agora está morto. Só que eles esqueceram da profecia, que Jesus disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Então a decepção fez com que os olhos deles ficassem fechados. Eles estavam com os olhos tão fechados, tão cegos, eles estavam olhando somente para esta terra, para esta vida, para as decepções desta vida. E será que isso às vezes não acontece com a gente? Isso já aconteceu comigo.
né? Eu sofri uma perda muito grande de emprego, né? Eu estava 13 anos nessa empresa e aquilo acabou comigo. E eu entrei numa depressão. Eu mergulhei dentro da perda, eu mergulhei dentro do hoje, eu mergulhei dentro do físico, do material. Eu esqueci que tinha algo muito maior para mim, na parte espiritual e na parte material também. Eu esqueci disso. E eu deixei o maligno, eu deixei os pensamentos ruins dominarem a minha mente. E esses pensamentos ruins dominaram a minha mente a tal ponto que eu me decepcionei com tudo e com todos. E a vida não fazia mais sentido. Essa foto que nós estamos vendo aqui atrás de mim, no computador, é uma pessoa totalmente arrasada, decepcionada, desiludida com algo que aconteceu, talvez na vida dela, uma perda, algo que ela, sei lá, ela encarou como derrota. E nós não temos que encarar os nossos erros, as perdas, nada como derrota. Tudo é uma experiência e é uma pedra no nosso caminho para a gente subir mais um degrau. Pense nisso. E quando os discípulos eles olharam a história de Jesus, tudo que Jesus fez, e agora o Jesus estava morto, estava lá enterrado, acabou a vida para eles, perdeu o sentido. Mas aí o próprio Jesus ressuscitou ao terceiro dia como ele tinha prometido, e agora se coloca do lado deles, os dois discípulos caminhando de Jerusalém para Emaús, não perceberam que aquele andarilho, que aquele viajante que se colocou do lado deles era o próprio Cristo ressuscitado, já num corpo glorioso, um corpo glorificado. E aí Jesus se coloca do lado deles e pergunta: o que aconteceu, que vocês estão tão tristes, estão aí conversando de cabeça baixa, mas estão tão tristes, estão abalados? E Jesus fez a pergunta e deixou eles abrir o coração. E eles começaram a abrir o coração e dizer: mas você é um forasteiro, não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém, né? Um tal de Cristo, um tal de Jesus, que tinha tantas promessas de ser o Filho de Deus, mas não, ele simplesmente está morto. Ele morreu naquela cruz. E nós estamos muito tristes, porque tudo acabou para nós. Nada mais faz sentido. E a gente está indo para Emaús, mas a gente nem sabe o que a gente está indo fazer lá. Quanta gente perdida, quanta gente que não sabe o que veio fazer nessa terra, qual é o propósito dele, o que Deus tem para ele, o que ele precisa fazer. Nada, a pessoa está totalmente perdida e às vezes ela copia outras pessoas, ela quer ser igual a outras pessoas, mas ela não quer ser ela mesma. E aqui está um dos grandes problemas. Seja você mesmo. Não copie ninguém. A essência é que é bacana. A essência, o natural, aquilo que você é que vai fazer sentido para outras pessoas. O seu jeito, a sua fisionomia, a sua postura, as suas palavras é que vão impactar outras pessoas. Quando eu entendi isso, eu comecei a abrir a minha câmera e falar aquilo que está no meu coração e ser o que eu sou. Eu sou isso. Estou aqui, no meu escritório, simples, um quadrinho ali atrás, a janela aqui, um roupeiro aqui atrás de mim, na minha frente, a câmera aqui num pedestal improvisado. Eu sou isso aqui. Esse sou eu. Eu tenho a minha identidade, né? Você tem a sua. E do seu jeito você vai fazer as coisas que devem ser feitas. Agora, você tem que ter um propósito. Eu tenho um propósito. O meu propósito é ajudar pessoas que estão perdidas na internet, que estão perdidas na vida, para que essas pessoas encontrem um sentido, um propósito e façam algo em benefício de outras pessoas. É isso que nós temos que fazer. Você quer trabalhar na internet, você quer empreender? Ajude pessoas. Se você ajudar as pessoas de alguma forma, isso vai voltar para você. Este é o princípio. As decepções elas virão, as pessoas vão te magoar, vão te machucar, vão invejar você. Você vai ter perdas, isso é normal e é natural. Mas se você tiver um propósito, você vai alcançar o seu objetivo. Porque o propósito vai fazer você vencer barreiras, obstáculos. Se você sabe aonde você quer chegar, nada vai impedir. Porque aquele propósito é o que vai dar força para você continuar. É o que vai dar fôlego para você vencer. É o que vai fazer você ser um grande vencedor.
Os discípulos estavam no caminho de Emaús, decepcionados, desiludidos, tristes, cabisbaixos. O próprio Jesus estava do lado deles e eles não o enxergaram. Os olhos deles estavam como que fechados, de modo que eles não enxergaram Jesus. E é o que eu digo para você que está me ouvindo hoje. Jesus está dentro de você, caminhando contigo. Ele sabe a tua dor, o teu sofrimento, a tua angústia, mas Ele está do teu lado para te dar vitória, para fazer de você um vitorioso na vida espiritual, material, familiar. E às vezes você não quer enxergar isso. A presença dele é real. Só que você tem que abrir os olhos. E os discípulos só abriram os olhos quando Jesus estava para se despedir, porque Jesus entrou com eles, para cear com eles, para tomar um café com eles, para jantar com eles. E quando Jesus partiu o pão, eles conheceram que era o Cristo. Né? Então eles lembraram que isto era um símbolo de Jesus. Que isto era um costume, né? Uma forma, um método que ele tinha de partir o pão era dele, era exclusivo dele. Então Jesus tinha uma particularidade. Você tem a sua, eu tenho a minha, cada um de nós tem a sua particularidade. Então é isso que nós temos que usar. Não existe ninguém igual a você no mundo. Não existe ninguém igual a mim. Pode existir mais bonito, falar melhor, mais inteligente, mas igual não existe. Você é único. Se você é único, use isso em seu benefício. Porque pessoas vão querer te copiar. Mas igual você não tem ninguém. Você é original, você é único. E Deus te ama. Pense nisso e tenha um bom dia na presença de Deus. Grande abraço. Fique com Deus. Não esquece de deixar um joinha e de se inscrever no meu canal e de compartilhar este vídeo para que outras pessoas sejam impactadas pelo amor de Deus. Grande abraço.